Imagine viver em um tempo de sombras, um reino à beira do colapso, um povo que esqueceu seu Deus e o medo que se espalha como praga pelas ruas de Jerusalém. É neste cenário de caos que um homem é chamado para registrar uma mensagem. Mas não é uma mensagem comum. É um código divino, um mapa do futuro tão preciso e tão chocante que até hoje desafia a lógica. Esta é a história de como um profeta, 700 anos antes de Cristo, escreveu o Evangelho. A história de Isaías. Isaías não era um rei ou um guerreiro. Era um sacerdote que via a corrupção e a idolatria consumirem sua nação. Em seu coração, uma pergunta o assombrava: Deus nos abandonou? Buscando uma resposta, ele foi ao templo. E ali, o mundo que ele conhecia se desfez. O chão tremeu. Uma luz impossível de suportar encheu o lugar. Diante dele, uma visão aterradora e gloriosa. O próprio Senhor, sentado em um trono alto e sublime. Anjos de 6 asas voavam ao redor, clamando em um som que fazia os alicerces tremerem. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante da perfeição divina, Isaías viu a si mesmo, um homem impuro, perdido. Em desespero ele gritou: Estou perdido, pois meus olhos viram o rei. Ele esperava a morte, mas o que veio foi o perdão. Um anjo tocou seus lábios com uma brasa ardente do altar, purificando-o. Então a voz de Deus ecoou pelo templo: Quem enviarei? Quem irá por nós? Com os lábios ainda queimando e o coração transformado, Isaías respondeu sem hesitar: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a missão que ele recebeu era um paradoxo cruel. Deus lhe disse: Vai e diga a este povo, ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. Sua missão era pregar, sabendo que ninguém acreditaria. Era anunciar a verdade para corações que a rejeitariam. E assim começou a jornada solitária de Isaías. Ele foi ao rei Acás, um homem paralisado pelo medo de exércitos inimigos, e lhe entregou uma profecia que soou como loucura. O Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Uma virgem? Os conselheiros riram. O rei duvidou. Era um sinal impossível. A primeira peça de um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. Anos se passaram. A rejeição aumentava, mas as visões continuavam. Em meio à escuridão, Isaías viu uma luz. Ele anunciou: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que criança seria essa, com nomes que pertencem apenas a Deus? A esperança era real, mas o mistério só se aprofundava. Como um bebê de uma virgem poderia ser o Deus? E então, a visão mais confusa e perturbadora de todas foi revelada a ele. Não era um rei em um trono, mas um servo. Um homem humilde, com o rosto marcado pela dor. A jornada de Isaías é um testemunho de fé em meio à incompreensão. Se histórias como esta, que exploram os mistérios e a profundidade da palavra de Deus, falam ao seu coração, gostaríamos de te convidar a se inscrever no canal para continuar essa jornada de descoberta conosco. Sua inscrição nos ajuda a levar essas mensagens a mais pessoas. Agradecemos imensamente o seu apoio. Agora Deus mostraria a Isaías o destino deste servo, e o que o profeta viu quebrou seu coração. Ele o viu sendo desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, que sabia o que era sofrer. Ele viu as pessoas virando o rosto para não encará-lo, como se ele fosse amaldiçoado. Então, em sua visão mais terrível, Isaías entendeu o porquê. O profeta viu o servo sendo açoitado, seu corpo rasgado. Viu-o sendo humilhado, cuspido, agredido. E a cada golpe, Isaías sentia o peso daquela dor. Mas a revelação chocante não era o sofrimento. Era o motivo. A voz divina sussurrou em sua alma: certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías caiu de joelhos, chorando. Não era um castigo de Deus, era um sacrifício.
O inocente estava morrendo no lugar dos culpados. O servo estava pagando um preço que não devia por uma dívida que não era sua. A visão terminou com a morte. O servo, levado como um cordeiro mudo ao matadouro, em silêncio. Mas quando Isaías pensou que tudo havia acabado em tragédia, a visão deu uma última e impossível reviravolta. Depois da escuridão do túmulo, ele viu luz. Depois da morte, ele viu vida. Ele viu o mesmo servo, não mais quebrado, mas de pé, vivo, vitorioso sobre a própria morte. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. O bebê da Virgem, o príncipe da paz, o servo sofredor. Não eram pessoas diferentes. Eram facetas do mesmo Salvador. Isaías entendeu. Ele não estava apenas prevendo o futuro. Ele estava escrevendo a história de Jesus. O nascimento, a vida, o sacrifício, a rejeição e a ressurreição. O evangelho completo, 700 anos antes da manjedoura. Suas palavras não eram um código qualquer. Eram o roteiro do maior ato de amor da história. Hoje, olhamos para trás e vemos cada profecia cumprida. A história de Isaías é a prova de que Deus tem um plano e sua palavra nunca falha. A pergunta que ecoa através dos séculos é, assim como Isaías acreditou em uma promessa que parecia impossível. Você está pronto para confiar nas promessas que Deus tem para a sua vida hoje?